Olá! Para quem trabalha em tesouraria, decifrar os sinais do mercado é basicamente o trabalho de todo dia, não é mesmo? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma das ferramentas mais importantes para a gestão de risco e estratégia, a curva de juros. E para guiar nossa análise, vamos usar como base o material de cálculo financeiro das tesourarias. E vamos começar com uma pergunta que, na verdade, é o centro de tudo. Pensa aí na sua mesa, no seu dia a dia. Qual é aquela ferramenta que, quando a gente domina de verdade, separa uma gestão que só apaga incêndio de uma gestão que é de fato estratégica, que antecipa os movimentos? A resposta está bem aí na tela, a curva de juros. Mas olha, isso é muito mais que um gráfico bonitinho. Pensa nela como a bússola do mercado. É ali que a gente consegue ler o que o mercado espera para o futuro, onde a gente avalia os riscos e, claro, toma as decisões de onde investir ou como captar dinheiro. Dominar essa leitura é simplesmente fundamental. Ok, mas como essa tal curva nasce? De onde ela vem? Bom, tudo começa com os dados brutos, com o dia a dia do mercado. E para a gente entender essa dinâmica na prática, vamos fazer uma viagem no tempo usando um estudo de caso bem interessante. O mercado brasileiro lá no finalzinho de 2012. Nossa viagem começa em setembro de 2012. E o que a gente via? Uma aparente calmaria, um mar tranquilo. A taxa CDI se movia ali bem comportada, num intervalo super estreito, coladinha na meta Selic da época, que era de 7,39% ao ano. Esse aqui é o nosso ponto de partida, a tranquilidade antes da tempestade. E aí, chega outubro e o cenário vira. O Copom vai lá e corta a Selic para 7,14. E aquela calmaria acabou. A taxa CDI começa a dar os primeiros sinais de estresse, mostrando uma volatilidade bem maior, com as quedas bem bruscas em alguns dias, e isso gera um alerta piscando, um sinal de que a liquidez no mercado interbancário estava começando a ficar apertada. Em novembro, a coisa se acentua. A Selic fica quieta, mas o CDI, que é o juro real do mercado, mostra picos e vales ainda mais fortes. Reparem só nos dias 8, 23 e 29. O CDI chegou a bater 6,60%, 6,50%. A instabilidade estava claramente crescendo. E em dezembro, o padrão se consolida de vez. Mesmo com a Selic praticamente estável, o CDI opera de forma consistente abaixo da meta. Isso confirma que as condições de liquidez no sistema, ou seja, a disponibilidade de dinheiro entre os bancos, estavam realmente sob pressão. Agora, olha que fantástico quando a gente junta tudo num gráfico só. A linha pontilhada, que parece uma escadinha, é a Selic, definida pelo Banco Central. Já a linha contínua, essa sim, é o CDI. Ela mostra a realidade do mercado, volátil, nervosa, cheia de dentes, como a gente diz. Essa imagem ilustra perfeitamente a diferença entre a intenção da política monetária e a realidade da liquidez do dia a dia no sistema. Bom, toda essa volatilidade nos juros nominais conta uma parte importante da história. Mas, para uma tesouraria, para o resultado final, a métrica que de fato define o sucesso de uma operação é outra. A gente precisa refinar a análise e calcular o retorno real. Então, o ponto crucial é este: a taxa de juros real. É o que sobra no bolso depois que a gente desconta o efeito corrosivo da inflação, né? É a única medida que mostra se o poder de compra aumentou de verdade ou não. Todo o resto é, de certa forma, ilusão. E aqui a gente vê o tamanho do estrago. Em setembro, ainda existia um ganho real, pequeno, de 0,24%, mas existia. Só que, conforme o IPCA, a nossa inflação, foi acelerando, o retorno real simplesmente despencou. Olha só dezembro. A taxa real era de negativos 2,69%. Na prática, o dinheiro aplicado estava perdendo valor, estava virando pó. Certo. Já vimos a volatilidade, o impacto da inflação. Mas a pergunta que fica é: o que causa essas flutuações tão bruscas no CDI no curto prazo? Existem algumas forças, quase mecânicas, dentro do sistema financeiro que a gente precisa entender. No curtíssimo prazo, a liquidez do sistema é afetada principalmente por duas forças. A primeira são eventos mais previsíveis, como a concentração de pagamento de impostos em certas datas, que suga dinheiro do sistema. A segunda é uma ferramenta de política monetária muito mais direta, o famoso depósito compulsório. O compulsório é um mecanismo muito poderoso. Basicamente, o Banco Central obriga os bancos a deixarem uma parte dos depósitos parada lá, fora de circulação. Com isso, ele enxuga a liquidez do sistema. Pela teoria, menos dinheiro circulando deveria pressionar o CDI para cima, certo?
Só que o que a gente viu em 2012 foi justamente o contrário. Isso é um sinal de que outras forças, como a percepção de risco, também estavam agindo e tornando a dinâmica bem mais complexa. É importante dizer que essa volatilidade de 2012 não foi um evento isolado, um ponto fora da curva. Para a gente tentar prever o futuro, a gente precisa entender o passado. Então, vamos dar um passo para trás agora, ampliar o zoom e olhar as tendências de longo prazo. Este gráfico é impressionante. Ele mostra as taxas de juros de 1999 até 2012. Reparem naquele pico gigantesco ali entre 2002 e 2003. Aquilo foi uma crise de confiança severíssima no país. Comparado com aquilo, o ano de 2012 até parece tranquilo. A história nos mostra que a volatilidade, na verdade, faz parte do DNA do nosso mercado. E agora a gente vai fazer uma conexão crucial. À esquerda, temos a mesma curva de juros que acabamos de ver. À direita, a taxa de câmbio real contra dólar. Percebam como os picos coincidem de forma quase perfeita, principalmente naquela crise de 2002-2003. Em momentos de estresse, juros e câmbio andam de mãos dadas, refletindo a aversão ao risco dos investidores. Então, a lição aqui é muito clara. Entender o que moveu a curva no passado, se foram crises políticas, choques lá de fora, mudanças na política monetária, nos dá as ferramentas para interpretar os sinais de hoje e, quem sabe, antecipar os movimentos de amanhã. E isso tudo nos traz para a reflexão final, para o nosso dia a dia. A história nos deu um modelo de análise. A questão para nós, gestores de tesouraria, hoje é: quais são os compulsórios e os IPCAs do momento? O que está moldando a curva de juros agora? É o cenário fiscal aqui dentro? A inflação global? A política de juros americana? A habilidade de identificar e pesar esses fatores é o que, no fim do dia, define quem vai conseguir navegar bem pelo mercado que vem pela frente.